Dando continuidade ao vídeo anterior, eu vou desenvolver mais o assunto, o que é exatamente o artigo 9 da Constituição japonesa e porquê que isso é relevante neste momento. Como eu disse no vídeo anterior, os comentadores políticos e a opinião pública japonesa está a orientar a sua opinião em relação a tudo o que se está a passar entre o país Rússia e o país Ucrânia, de acordo com a sua interpretação sobre como é que o Japão se deve posicionar em relação a esse conflito. E uma das coisas que tem em mente é a própria Constituição japonesa, e em particular o artigo 9 da Constituição japonesa. Há uma grande preocupação, que não é só da esfera política, é mesmo da esfera da cidadania. Há uma grande preocupação se estarão a violar a sua própria Constituição, escolhendo uma coisa ou outra, ou que etapas é que podem escolher. E uma dessas coisas foi, como no vídeo anterior eu disse, a questão do pronunciamento no Parlamento por parte do presidente ucraniano. Portanto, a Constituição do Japão, que foi promulgada em 1946 e ficou em efeito em 1947, portanto, logo ali entre novembro e maio, é uma Constituição do pós-Segunda Guerra Mundial, em que o Japão, como nação, foi forçado, efetivamente, pela ocupação das forças militares norte-americanas, a nação vencedora desse conflito e desse lado do conflito. A Constituição japonesa foi criada nesse contexto. Portanto, a Constituição japonesa foi criada com valores nos quais havia uma concessão da parte da esfera militar japonesa e também um reconhecimento da população que assim teria que ser, mas também houve pressões dessas circunstâncias de ocupação e de ser um país vencido nessas circunstâncias. E, portanto, isto para vos dar a base de compreenderem porque é que a Constituição japonesa não é uma coisa pacífica para o próprio povo japonês. O povo japonês tem opiniões muito diversas acerca de se a Constituição deles é o ideal para eles e se é o ideal para eles neste momento e no futuro. Então, uma das coisas que preocupa alguns setores da população japonesa é a maneira como a Constituição deles define o que é ser uma nação pacífica e o que é ser uma nação que está constitucionalmente proibida de ter exército próprio. Que impacto é que isso terá? Vocês podem ver nos mídia em geral pronunciamentos sobre se são a favor ou contra esse aspecto. O que é que diz exatamente o artigo 9 dessa Constituição? E eu vou ler a tradução oficial de japan.kankei.go.jp, portanto a tradução oficial desse artigo. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat of or use of force as means of settling international disputes. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea and air forces as well as other war potential will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized. Este é um artigo absolutista, como vocês conseguem ver. Este é um artigo em que a nação renuncia a ter exército, forças militares, poder ser um agente beligerante, ou seja, tomar parte em guerras locais, internas ou externas. E este artigo está a ser o ponto de disputa. Porque coloca-se a questão, será que tomando partido no conflito russo-ucraniano, o Japão estará a introduzir aqui um comportamento inconstitucional e estará aqui a romper com o compromisso entre a Constituição e a nação, o povo e a sua lei. E, portanto, essa é uma preocupação que agora está em cima da mesa e nos próximos dias tudo vai ficar definido, se vai ou não vai haver pronunciamento no Parlamento japonês por parte do presidente da Ucrânia, se por causa disso vai haver um pronunciamento de Putin, se a população japonesa vai reagir a isto passivamente ou não. Portanto, nos próximos tempos vamos ouvir muito falar deste artigo 9.